Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1. Leremos os primeiros 17 versos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso de número 17, de forma alternada. Vamos combinar aqui. Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os versos pares. Combinado? Eu começo, vocês continuam. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra. Cremos que ela é produto divino. Foi o Senhor quem soprou a Escritura, quem inspirou a Escritura. E, ó Pai, rogamos a Tua graça nessa noite, a fim de que esse mesmo Santo Espírito que inspirou os autores sagrados agora nos ilumine. Ó Pai, precisamos da Tua ajuda, da Tua assistência, da capacitação que vem do alto, que vem dos céus, a fim de compreendermos, ó Pai, a Tua palavra que foi registrada para a nossa instrução e edificação. Fale conosco, ó Deus bendito e santo, é a nossa súplica e nós a endereçamos ao Senhor, pela mediação, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o relato do nascimento de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, não começa com os fatos da natividade. O Evangelho de Mateus não inicia seu relato com manjedoura, com pastores, com anjos. Não, o evangelista Mateus resolveu voltar no tempo. O evangelista Mateus resolveu iniciar o seu relato, iniciar o seu evangelho, retrocedendo no tempo, fornecendo para nós uma longa e aparentemente, sejamos sinceros, enfadonha genealogia.
É muito fácil perdermos a paciência com as genealogias e deixarmos os olhos correrem rapidamente para a ação de fato. No entanto, é importante compreendermos que o Natal de Jesus Cristo não tem relacionamento apenas com um nascimento. O Natal tem relacionamento com uma vinda que fora planejada desde os séculos eternos. Ao lermos os primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós somos apresentados à genealogia, à ascendência de Jesus o Cristo. Essa genealogia tem um objetivo, ela tem uma intenção, a saber, provar os direitos legais que Jesus tem à participação no pacto de Abraão e ao trono de Davi. A própria estrutura dessa genealogia consiste de 3 grupos de 14. Por que 14? 14 é o dobro de 7. E os judeus tinham grande interesse e apreço por essa matéria relacionada aos números. A soma dos 3 movimentos de 14 gerações dá 42, que por sua vez é 6 vezes 7. Mateus está dizendo para nós mais ou menos o seguinte: olha, houve 6 conjuntos de 7 gerações, de modo que Jesus é o início desse 7º conjunto de 7. Na Bíblia, o número 7 é muito importante. Nós lemos no livro do Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, que Deus descansou no 7º dia de sua obra criada. Na lei mosaica, a cada 7 anos, o agricultor deveria deixar a terra descansar. Encontramos também no livro de Levítico, no capítulo 25, o princípio de que o último ano do 7º período de 7 anos, isto é, o 49º ano, devia ser de jubileu, de modo que nesse ano, excepcionalmente, os escravos deveriam ser libertos e as dívidas todas perdoadas. O 7, o sábado dos sábados, representava um verdadeiro antegozo, uma verdadeira antecipação do descanso final que todos nós conheceremos quando Deus renovar a terra. Parece meio difícil de entender isso, né? O que Mateus está ensinando para nós, leitores, é o seguinte: o descanso verdadeiro só existe em Jesus. Repouso verdadeiro para a nossa alma, tão agitada, tão perturbada, tão inquieta pelas dificuldades e aflições que são típicas, que são comuns, que são normais nessa dimensão da história, nesse nosso jeito de viver. Essas dificuldades cessarão. Há descanso em Jesus. Há refrigério em Jesus, há refúgio em Jesus, Ele é o nosso descanso. É muito importante nós compreendermos que a grande intenção, o grande objetivo de Mateus aqui, não é oferecer uma genealogia precisa. O grande objetivo de Mateus aqui é oferecer, por meio dessa genealogia, uma cristologia concisa. O que isso quer dizer? O grande objetivo de Mateus aqui é provar, é persuadir seus leitores. E o primeiro grupo, o primeiro público de leitores do Evangelho de Mateus eram, sobretudo, judeus. É por isso que a intenção de Mateus é provar os direitos que Jesus tem ao trono de Davi. O grande objetivo de Mateus é provar para nós que Jesus é o Messias prometido. Ele é o rebento do tronco de Jessé. Ele é o descendente de Davi, o grande rei de Israel. Mas esse descendente do grande rei de Israel nunca traiu o seu povo, como aconteceu com Davi.
Ele veio para restaurar e redimir todas as coisas. Eu gosto muito dessa genealogia, porque ela não é nada ideal. Essa genealogia não é nada ideal. O costume judaico, por ocasião da redação de uma genealogia, era o da inclusão de nomes masculinos, de homens que tinham pura linhagem israelita. Não se incluía nas genealogias nomes de mulheres. Não se incluía nas genealogias nomes de estrangeiros. E Mateus aprendeu a ser inclusivo com Jesus. Ele incluiu na genealogia de Jesus os nomes de mulheres, e para piorar, a grande maioria delas eram estrangeiras, eram gentias. Mateus capítulo 1 pode parecer uma genealogia, e mas como observa o reverendo Tim Keller, Mateus capítulo 1 também é um currículo. E de currículo a gente entende, né? Tem lá o currículum vitae, o currículum Lattes, LinkedIn. As genealogias do passado eram os currículos do mundo contemporâneo. Naquele tempo, era a sua família, a sua estirpe, a sua ascendência, o seu clã, o seu sangue, as pessoas a quem você estava ligado, que constituíam o seu currículo. Você apresentava a sua ascendência dizendo: olha, eu sou bisneto de fulano, neto de ciclano, filho do doutor. Esse era o currículo da época. Assim, a genealogia era um modo de dizer no mundo antigo: este sou eu. Sabe-se que Herodes o Grande, por exemplo, fez questão de eliminar alguns nomes da sua genealogia, porque ele não queria que as demais pessoas soubessem que ele tinha parentes que tinham cometido algumas coisas. O propósito de um currículo genealógico era impressionar quem o visse com a alta qualidade e a respeitabilidade das raízes que ele descrevia. Meus irmãos, esse texto apresenta para nós a família nada ideal de Jesus. Encontramos aqui as muitas mães, os muitos pais de Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas características dessa família nada ideal. E nós fazemos parte dessa família que não é nada ideal. A primeira característica, a família nada ideal de Jesus é especialmente simples. A família de Jesus, a família nada ideal, é especialmente simples. Genealogias são simples listas de descendência e ascendência, mas através da ação graciosa de Jesus, aquilo que é comum se transforma em algo incomum. Quando o Senhor põe a mão, quando o Senhor toca alguma coisa, aquilo que era ordinário transforma-se em algo extraordinário. Quando o Senhor resolve abençoar, aquilo que é normal torna-se em algo especial. A simples lista da ascendência de Jesus revela o nobre e rico plano de Deus com vistas à salvação dos pecadores. Nessa genealogia de Mateus, muitos personagens são desconhecidos. Não sabemos, por exemplo, quem foi Esrom. Não sabemos, por exemplo, quem foi Matã. Não sabemos se foram homens bons ou homens ruins, não sabemos se eles tinham reputação boa ou se eles tinham reputação ruim. Todavia, para Deus, eles eram importantes para a realização do seu plano histórico de trazer o Messias e o Redentor para salvar os pecadores. E assim também na igreja. Há muita gente desconhecida aqui embaixo, mas que é bastante conhecida lá no alto.
Tem muita gente anônima, tem muito crente que não é muito conhecido na congregação, mas que é um verdadeiro gigante diante de Deus, é bastante conhecido lá no alto, e o inverso também é verdade. Gente que aparece muito na congregação e que para Deus não é assim tão grande coisa. A minha avó materna, e eu descobri recentemente que ela foi batizada na infância há mais de 100 anos atrás. Meu bisavô aderiu ao protestantismo no já distante ano de 1919. Minha avózinha foi batizada nesse mesmo dia. Não sei o dia, sei o ano, 1919. Ela morreu sem nunca fazer uma oração em um culto público. Desconhecida na congregação, mas é grande diante de Deus, porque foi uma crente sincera e devota. Meus irmãos, um dia será revelado que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, conforme a indicação do próprio evangelista Mateus, no capítulo 20, verso 16. Gente querida, essa é a maneira de Deus agir. Deus transforma o comum em incomum. No relato bíblico vemos que quando o Senhor quis, a vara de Moisés, um objeto simples, comum, se transformou em uma serpente para dar testemunho aos egípcios e aos próprios israelitas do poder de Deus. Com Eliseu, com o profeta Eliseu, vemos que Deus fez o azeite multiplicar para testemunho aos povos. Com Jonas, Deus fez o ventre do grande peixe servir de refúgio para um homem que deveria anunciar o juízo e a salvação para um povo violento e distante do Senhor. Na nossa vida ocorre a mesma coisa. Deus usa as coisas simples, Deus usa a nossa rotina, Deus usa o nosso trabalho, Deus usa o nosso entretenimento, os nossos costumes, o nosso passeio, enfim, Deus usa tudo isso para a promoção da sua própria glória. E nós precisamos valorizar essas coisas simples. Valorize o simples, valorize os pequenos momentos, valorize os modestos inícios, valorize as coisas pequenas. Essa é uma das grandes lições que aprendemos com o Natal de Jesus, e essa história do primeiro advento é completamente emoldurada e caracterizada pela simplicidade. A segunda lição que aprendemos com essa família nada ideal de Jesus é que essa família é cheia de tristezas que se transformaram em bênçãos. Na vida do crente acontece isso. Deus transforma tragédias em bênçãos. Deus transforma o mal em bem. Deus transforma derrotas em triunfos. Deus transforma aquilo que é amargo em algo doce. E Deus faz isso por meio da sua graça e da sua misericórdia. A família nada ideal de Jesus inclui o nome de Tamar. Está lá no verso 3. Vocês se lembram de Tamar? Você pode encontrar um pouco da história dela no capítulo 38 do livro do Gênesis. Tamar é uma sobrevivente de abuso sexual. E como infelizmente acontece, o seu abusador, o seu violador, era gente próxima, era gente da sua convivência familiar. Tamar experimentou a tristeza de ser abusada, mas sobreviveu pela graça do Senhor, e o seu filho, sua filha, pertence à ascendência de Jesus. A família nada ideal de Jesus, uma das mães de Jesus, é Raabe. Vocês se lembram de quem foi Raabe? O nome dela aparece aí no verso 5.
Raabe foi uma prostituta. Raabe auxiliou o povo de Deus na conquista de Jericó. Uma das grandes personagens do livro de Josué. Essa mulher utilizada e depois descartada por diversos homens, foi um instrumento nas mãos do Senhor. E essa mulher de vida tão difícil e sofrida fez parte do plano do Senhor a fim de trazer o Salvador ao mundo. Raabe é uma das mães de Jesus. A Escritura diz que outra mãe de Jesus foi Ruth. O nome dela também aparece no verso 5. E quem foi Ruth? Uma estrangeira, como Raabe. Uma moabita, gente que não possuía sangue judaico correndo nas veias. Ruth foi uma moça piedosa e um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para abençoar uma viúva em apuros, que se chamava Noemi. A família nada ideal de Jesus inclui também o nome, ainda que indiretamente, de Batseba. Hoje de manhã conversamos sobre 2 Samuel, capítulo 11. E vimos que em um dia, Davi permaneceu em Jerusalém, não acompanhando o exército de Israel. Ele passeou no terraço e ele avistou uma bela senhora, uma mulher extremamente linda, se banhando. E em vez de desviar o olhar como ele deveria e poderia ter feito, Davi focou ali naquela senhora, Davi se encantou por ela, Davi mandou chamá-la e Davi deitou-se com ela cometendo adultério. O grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, transgrediu a lei de seu Senhor. As consequências do pecado não demoraram para vir. E assim que Davi ficou sabendo que Batseba havia engravidado, ele tomou diversas providências a fim de tentar encobertar a sua transgressão. A solução que Davi encontrou para se ver livre daquele problema que ele mesmo havia criado foi matar Urias, enviando-o para a morte certa no campo de batalha. A Escritura diz que esse primeiro filho, faleceu. Mas depois veio o outro. E quem foi esse filho? O grande rei Salomão. Meus irmãos, o evangelista Mateus não inclui o nome de Batseba, não por desrespeito a ela, mas sim como uma crítica feita a Davi. Foi dessa família conturbada, foi dessa família composta por pessoas tão falhas, que veio o Messias prometido. Portanto, encontramos na genealogia de Jesus forasteiros morais, gente adúltera, envolvida em relacionamento incestuoso, prostitutas. De fato, essa genealogia nos lembra que até mesmo os descendentes, ou melhor, que até mesmo os ancestrais de Jesus mais proeminentes do sexo masculino, refiro-me a Judá e a Davi, foram verdadeiros fracassos morais. Também temos aqui forasteiros culturais de raça e de gênero, e que foram todos incluídos nessa família nada ideal de Jesus. Meus irmãos, a genealogia de Jesus nos lembra que o Senhor, e somente o Senhor, pode transformar o mal em bem. Deus pode, por sua graça e misericórdia, transformar coisas ruins em nossa vida, coisas que nos machucam, em situações que promovem a glória do seu nome e também a edificação de outras pessoas. Só o Senhor pode fazer isso. A genealogia de Jesus está recheada de histórias, de tragédias que se transformaram em triunfos, e essa genealogia está repleta de males que transmutaram-se em verdadeiras bênçãos. A
gente precisa acreditar nisso cada vez mais. O Senhor, e somente o Senhor, pode transformar o mal em bem. Não raras vezes, nós bloqueamos coisas ruins que aconteceram com a gente. Não raras vezes, nós interditamos determinados assuntos, porque algumas matérias nos machucam. A Bíblia não nos estimula a fazermos isso. A Bíblia nos estimula a enfrentarmos o nosso passado. Afinal de contas, o Senhor nos redimiu. O Senhor nos salvou. O Senhor pode transformar o mal em bem. Meus irmãos, a família de Jesus, a igreja, nós, a família de Jesus continua do mesmo jeito. Nada ideal. Cheia de fracassos. Cheia de histórias tristes, mas que podem, como muitas já foram, essas histórias tristes serem transformadas em coisas boas. O Evangelho é uma boa nova, não um bom conselho. O conselho diz que cabe a você a agir. A boa notícia participa-nos de que outra pessoa já agiu por nós. Celebrar o Natal é celebrar a intervenção do próprio Deus na história, transformando o mal em bem. Que o Senhor derrame graça sobre nós, seu povo, gente que foi redimida e lavada no sangue do Cordeiro e que agora pertence a Ele. Que o Senhor derrame graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.